de bola, pessoal! Boa tarde, boa noite, bom dia, já até me perdi aqui. Sejam bem-vindos ao Rafa History International. História mundial, pessoal, para SpaceX, também para Preveste, por que não, tá? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Quer dizer, vamos começar em Idade Média, tá, pessoal? Antes disso, se inscreva no canal Rafa History, dê o seu like, tá ok? E me siga também lá no Prof. Rafael Dutra, desculpa, pessoal, Prof. Rafael Dutra, onde esse mapa mental estará sendo colocado lá para você poder imprimir, para você poder acompanhar essa aula, videoaula no Rafa History, tá ok? Bem, quando a gente fala de SpaceX, a gente sabe que a SpaceX ela começa seu edital por Idade Média, né, pessoal? A Idade Média, ela vai do século V até o século XV aqui, ó, como eu separei aqui para vocês. Porém, ela é separada em duas versões, tá? Do século V até o século XII, mais ou menos, é chamada de Alta Idade Média, que é o nosso objeto de estudo de hoje, tá? E depois do século XII até o século XV é chamada de Baixa Idade Média, onde é a crise do sistema feudal, tá ok? Então, é a nossa próxima aula do Rafa History International. Ai, pai, brinca com o Duolingo. Então, pessoal, vamos para cá. A Idade Média, pessoal, ela surge, vou botar minha carinha aqui que é melhor. Ah, moleque, ela surge com a crise do Império Romano. O Império Romano foi um dos maiores impérios que já ocorreu no nosso mundo, tá ok? Então, quando ele entra em crise, é que vai surgir a Idade Média. Por que isso? Tá? Primeiro, a crise do Império ela surge com a chamada Pax Romana. Pax significa paz, a paz romana, né? O Império, como posso dizer, o Império Romano, ele deixa de entrar em guerra, tá? Principalmente, deixa de ganhar novos escravos e também de cobrar novos impostos. Então, meio que a roda da economia, ela para de girar, ela trava, tá? Fazendo assim esse império entrar em declínio, tá? Com isso, a gente para de ter comércio e começa a ter a ruralização da economia, como você pode ver aqui no finalzinho, tá? Ah, não, eu posso apontar, ó, moleque, né? Na ruralização da economia. Então, é uma outra coisa que vai fazer essa crise também do Império Romano. Surge também em Roma o cristianismo, né? Uma religião baseada em Jesus Cristo, tá? Não tô aqui para falar sobre religião, mas é uma religião que pregava o direito iguais, né? Os direitos iguais, pregava a ideia do amor, a ideia da igualdade, coisa que não agradava ali a ideia do Império Romano, por incrível que pareça, tá? Esse Império Romano, gente, antes de Jesus Cristo, ele era politeísta, ele acreditava em vários deuses, era carniceiro, ou seja, gostava de sangue, espetáculo, né? Colocar todo mundo no coliseu pro leão comer, entre essas coisas, tá? Então, o cristianismo ele traz a divisão do Império Romano, tá? As invasões bárbaras, tá? Esse bárbaro aqui que vocês têm uma loucura, né? Os vikings, né? Ragnar Brock, não sei das quantas. Não, calma, gente. Bárbaro é todo aquele que não falava a língua do latim, ou que também não tinha cultura do latim, não tinha cultura do romano, tá? Então, esses chamados bárbaros, entre eles godos, visigodos, vikings, turcos otomanos, que vão invadir Roma, eles vão invadir porque o império está enfraquecido. O que vai acontecer? Essa galerinha que estava na cidade, né? O plebeu, o patrício, ele sai de Roma e vai se acolher, vai se esconder no campo, né? Justamente para a ruralização da economia. Então, ele sai patrício de Roma e chega no campo senhor feudal, tá? Essa é a figura. As figuras começam a nascer aqui, tá? E esse plebeu que não tem terra para morar, que ele não tem posses, ele sai também da cidade, ele vai fugir da cidade e ele vai para onde? Ele vai para o campo. Trabalhar para quem? Para o patrício, que agora nós vamos chamar de senhor feudal. E ele vai virar aquilo que nós chamamos de servo, tá? É daí que nascem essas duas figuras, tá ok?
Uma outra coisa que vai ajudar também, a divisão do Império Romano, né? O Império Romano do Ocidente, que é nosso objeto de estudo aqui, né? A Idade Média, e o Império Bizantino, que tem Constantinopla, que tem Constantino, tá? A cidade de Bizâncio. Então, essa divisão ela também ajuda para a Idade Média. A anarquia militar, todos sabem que Roma não era separado por um exército único, mas sim por uma série de legiões, cada um comandado por seu general, e os generais queriam se tornar imperadores, o que poderia trazer ali uma briga entre legiões, uma anarquia militar, logo trazendo uma instabilidade política. Gente, vai ter história de imperadores durando meia hora, só para você ter uma ideia, tá ok? Então, traz sim uma estabilidade política. Então, esse Império Romano, ele cai, né? Não vamos falar essa palavra não, porque o Império não é uma coisa assim que cai do nada. Coisas aconteceram, né? Que a gente acabou de falar. Mas, enfim, vou usar essa nomenclatura. Ele cai, e aí a gente vai vir para cá, ó, porque a gente vai ter que características, tanto romanas quanto germânicas, aqui, ó, segue aqui a setinha, ó, características germânicas e romanas, que a gente vai trazer para a Idade Média. Quais são? Isso cai direto em SpaceX, tá, gente? Direto, tá? Quais são as características romanas? O vilae, tá? A característica do vilae era ter uma vila cercada ali, né? Por muro, por cercas, né? Para proteção. Nada mais do que o quê, gente? Do que o feudo. O feudo é isso. É uma vila, claro que construções muito mais onerosas, muito mais gigantescas, só que cercada por um muro, para justamente não depender, não deixar acontecer o quê? Invasões bárbaras, tá ok? Cristianismo, tá? O cristianismo, ele é uma ideia que vai vir para a Idade Média e vai vir muito forte, tá? A Igreja Católica, ela vai vir muito forte, a gente vai ver daqui a pouquinho, e ela vai nascer no Império Romano, por isso se chama Igreja Católica Apostólica Romana, diferente lá, a gente vai falar daqui a pouquinho, do Império Bizantino, tá? E o clientelismo. O clientelismo, pessoal, é uma característica que pode aparecer como colonato. O que isso quer dizer? Eu quase não tenho, olha a palavrinha, ó, quase não tenho escravos na Idade Média. São muito raros os casos, tá? É mais de servidão. Só que esse servo, ele não é escravo de ninguém. Ele não é escravo do senhor feudal. Ele é escravo da terra. Sem a terra, ele não é ninguém. Então, ele vai passar porque ele vai passar, ele vai aturar o que ele vai aturar, porque ele é um cliente da terra. Ele está preso à terra, que a gente pode chamar também de colonato, tá ok? Fica essa dica aqui para vocês. Agora, vamos para as características germânicas. Cadê minha setinha? Aqui, ó, germânicas, tá? Economia agropastoril. Já vi cair, tá, gente? Na prova da SpaceX já, tá? Economia agropastoril, economia, né, da ideia de agricultura, mas também da criação de animais, tá ok? Outra característica, comitatus, a ideia de fidelidade, tá? Sou fiel ao senhor feudal, ou o vassalo, né, de falar também dele, é fiel ao sucerano, tá ok? Então, isso é a ideia de fidelidade, mas ninguém é fiel se não ganhar um benefício, tá? Que é uma outra característica ali da germânica. Eu só sou fiel porque eu ganho um benefício, ou seja, um benefício, geralmente um pedaço de terra, tá? Vamos para cá, vamos andar, vamos lá. Vou botar minha carinha para cá. Como que é essa economia feudal? Primeiro, baseado na agricultura, tá? Totalmente baseado na agricultura. Eu não tenho indústria, eu não tenho burguesia, pelo amor de Deus, eu não tenho burguesia na Idade Média, pelo menos não na Alta Idade Média, tá? O que eu tenho aqui são servos e senhores feudais, tá ok, pessoal? Então ela é baseada na agricultura de subsistência, não é uma agricultura exportadora, não é uma agricultura que vai ganhar dinheiro, é para sobrevivência, tá ok? Ela é uma sociedade estamental, ou seja, se eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, tá? É uma sociedade que ela vai ser muito separada ali por castas, tá? E a Igreja Católica vai bater nisso firme, tá? Se você é pobre, é porque Deus quis. Se você é rico, é porque Deus quis. Então, a galera aceitava o seu destino, tá? Mão de obra servil, como eu falei, né?
não tem uma ideia aqui de escravidão. Tinha casos? Tinha, mas quase não se via, tá ok? Então a mão de obra era do servo. Quais eram as obrigações servis, né? Que a gente pode até colocar o nome de tributação. Corvéia, talha, banalidade, momorte e dízimo. Tinha mais? Tinha. Mas eu separei as que mais caem em prova, tá ok? Então vamos lá. Corvéia. Corvéia era o trabalho do servo pelo menos 5 dias da semana no manso senhorial. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o manso senhorial. Então, para mim ter o direito a um pedaço de terra, para o senhor feudal me dar um pedacinho de terra, eu tinha que trabalhar pelo menos 5 dias ali na terra do senhor feudal, tá ok? Talha. Uma porcentagem daquilo que eu produzia no manso servil, ou seja, no manso do servo, ia para o senhor feudal, simplesmente porque a terra era dele. Ele só estava concedendo por um instante, por um momento, ao servo, tá? Banalidade. Banalidade era cobrança para poder o servo usar algum instrumento do senhor feudal, como ai meu Deus, falhou agora. Como o pilão, como o moedor, como a moenda, tá? Qualquer instrumento do seu feudal que o servo queria usar, ele vai ter que pagar a banalidade. Captação era a cobrança de um imposto anual de cada servo, tá ok? Captação era a cobrança anual do servo, né? Para um pagamento ali ao senhor feudal. E o dízimo, o nosso velho querido dízimo, era os 10% para a igreja. Lembrando que tinha a igreja local e a igreja da comunidade, né? Para a igreja local era a mão de Pedro, para a igreja maior era o dízimo, beleza? Então essas são as obrigações servis. Galera, um bizu aqui. O servo ele é obrigado a pagar essas tributações todas? Não. Porém, se ele não paga, ele não fica na terra. Ele vai ter que ir para outro feudo. E aí trocava o nome de servo para vilão, tá? Aquele que não prestava fidelidade era chamado de vilão. Já caiu nas PSEX também, tá, gente? Qual é o nome que se dava ao servo que não prestava fidelidade? Vilão. Por isso que a palavra vilão hoje ela é pejorativa. Ah, fulano é má, fulano é vilão, fulano é vilã. Então hoje é pejorativo porque ela não prestava a fidelidade, tá? Vamos para cá, né? A principal estrutura do feudo. O manso senhorial, que era o manso do senhor feudal, tá? Aonde o servo trabalhava ali pagando a corvéia. O manso servil, que era o manso do servo, mas não era dele, era emprestado, era concedido enquanto ele estivesse no feudo do senhor feudal. E o manso comunal, que era o manso ali que tinha os instrumentos que era usado para ambos, tanto o senhor feudal quanto para o servo. Por isso o nome de manso comunal, que dá até uma ideia de comunidade, tá ok? Então, gente, esse aqui ó, foi o primeiro pedaço, né, a primeira parte da Idade Média. Vamos para a segunda, tá? Então vamos para cá. Vamos falar um pouquinho disso aqui, ó. Sucerania e vassalagem. O sucerano, gente, nada mais é do que o senhor feudal. Só que quando ele parte para a vassalagem, ele troca nome de sucerano, de senhor feudal para sucerano. E o vassalo, geralmente, é o cavaleiro, né? É aquele que vai lutar. Na Idade Média, a gente fala que tem os oratores, os belatores e os laboratores. Aqueles que nasceram para orar, oratores. Aqueles que nasceram para batalhar, os belatores. E os que nasceram para trabalhar, que são os laboratores, tá ok? Então, essa ideia da vassalagem, do cavaleiro, na verdade, ela começa com o servo. Porque como esse cara tinha que ir para a batalha morrer, eu não queria botar o nobre, né? Mas o negócio foi se tornando tão místico, foi se tornando tão importante, que acabou ali virando uma ideia de nobreza, tá? Ele tinha a ideia do comitatus, né? Dele prestar fidelidade ao senhor feudal, mas ele ganhava o benefício, que era um pedaço da terra do senhor feudal. Aí sim, gente, é ganhar, tá? Ele ganhava a terra. Inclusive, dependendo do tamanho da terra, isso poderia dizer também que ele poderia ter um vassalo dele também. Aí vem aquela brincadeira, né? O vassalo do meu vassalo é o meu vassalo? Não, porque um vassalo ele só presta fidelidade a um senhor, a um sucerano, tá ok?
E aí, isso se tornou tão importante que tinha que ter investidura, que era o quê? O investimento do sucerano ao vassalo, que era a terra, que era o cavalo, que era a armadura, que era o treinamento. Então, o vassalo, ele era o quê? Ele era só para treinar e defender o senhor feudal, o sucerano, justamente contra aquilo que nós chamamos de bárbaros, tá ok? E por último, a homenagem, né? Que era uma cerimônia, muitas vezes feita dentro da igreja, para transformar uma pessoa em vassalo, né? Aquela coisa da rainha, bota a espada aqui no ombro, outro no outro, e aí transforma agora em Sir Dutra. Ó, já pensou? Vou fazer uma pose aqui para Carla botar o de cavaleiro. É, brinca. Então, essa era a ideia do vassalo, tá ok, pessoal? Vamos para cá, vamos falar um pouquinho da Igreja Católica Medieval. Primeiro, essa Igreja Católica ela era dividida em secular e regular. Secular é que tinha contato com o mundo, ou seja, participava de missas, fazia missas, funerais, ou seja, eu tinha contato com os seres humanos. Já o clero regular é o que não tinha contato. Eram as freiras, os monges, os beneditos, entre os franciscanos, entre outros, tá ok? Então, gente, secular é o que tem contato com o mundo e regular é o que não tem contato com o mundo, tá ok? Teocentrismo, característica fundamental dessa igreja dentro do período medieval. Deus no centro do universo. Deus é top. Não preciso nem falar, né, gente? Deus é top. Só que nesse momento aqui, a gente não tinha uma divisão do cristianismo, como igreja protestante, espiritismo, nada disso. Só era a igreja católica. Então, o maior representante da igreja católica o maior representante de Deus era a igreja católica. E olha que interessante. Se para ter vassalos eu tinha que ter terras, porque eu tenho que doar terras, a maior detentora de terras na Idade Média era a Igreja Católica, porque muitos tentavam comprar a sua salvação doando terras para a igreja. E a igreja, para se defender, também doava terras para ter os seus vassalos, que eram chamados de templários. Uma mística dos templários, que eu não vou falar aqui, pessoal. Beleza? Então, esse teocentrismo ela é uma característica fundamental da Igreja Católica na Idade Média, tá? Nós vamos ter o Cisma do Oriente, em 1054, onde nós vamos dividir a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja da Europa, né, pelo menos a Europa Ocidental, e a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Ortodoxa, que é a do leste europeu, que é o da Rússia, tá ok? Que não tem o Papa, tem sim o Patriarca. Lá no Império Bizantino a gente fala do Césaropapismo, tá ok, pessoal? E aí, nós vamos falar agora do Concílio de Nicéia, em 325 d.C., que vai criar os dogmas católicos, né? A salvação do ser humano, né? A ideia de céu, a ideia de inferno. Deixa eu botar minha carinha mais um pouquinho para cá, né? Fonte de fé, crença na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a infalibilidade papal, ou seja, o Papa não falha porque ele é um escolhido, ele é um enviado de Deus. O celibato, né? Religiosos não poderiam ter ali a ideia da relação sexual, não poderiam se casar. Culto aos santos, todos sabem que os católicos, né, cultuam os santos, São Jorge, a Aparecida, entre outros mais. A transubstanciação, o que seria isso? É acreditar que a hóstia, né, o católico que toma a hóstia, aquilo é o corpo e o sangue de Cristo, tá? Quem é católico acredita nisso fielmente. Não estou aqui para criticar. Diferente, por exemplo, do protestante, que o pão e o suco de uva é apenas uma representação. Para eles, não. Tá? Pegar uma hóstia, pisar na hóstia, cuspir na hóstia, seria um pecado mortal, tá? Porque eles acreditam fielmente que aquilo ali é o corpo e o sangue de Cristo. Hierarquia religiosa, né? Padre, papa, bispo, arcebispo e por aí vai, toda a hierarquia. E a obediência aos 7 sacramentos. Deixa eu tentar aqui, se eu não conseguir, por favor, me perdoem. Mas é o batismo, a Eucaristia, a Crisma, a unção aos enfermos, as ordens, né, se transformar em padre, e agora não me lembro o resto. Por favor, se algum católico aí puder, coloque as 7 aí nos comentários, por favor, tá ok? Vamos lá.
Então aqui a gente acaba essa ideia da Igreja Católica Medieval e vamos para cá, né? A cultura medieval. Primeiro, tradição oral. Nem todos sabiam escrever, tá, pessoal? O dono do saber era a Igreja Católica, tanto é que a faculdade foi criada no século XI para o século XII. Então, a maioria das pessoas eram analfabetas. Então, ó, era através de fábulas, através de histórias, né? Era uma cultura mítica, né? De vários imaginários de bruxas, de magos, de a ideia do bem e do mal, épica, né? Cavaleiros, espada e religiosa, totalmente focada na religião, tá ok? Por isso a ideia de teocêntrica. Beleza, pessoal? Deixa eu vir aqui, tá? E aí a gente acaba mais uma aula aqui, agora no Rafa History International, né? Não esqueçam de se inscrever no canal Rafa History e também de seguir o Prof. Rafael Dutra, já que esse mapa mental estará salvo lá no Instagram, beleza? Deixa eu botar minha carinha aqui para dar um tchau, tchau para vocês, galera. Até a próxima aula.